capítulo 5, versículo 3. Levítico capítulo 5, versículo 3. Levítico 5, 3. Levítico, capítulo 5, versículo 13. O título da mensagem de hoje é Contaminação. Hoje nós vamos falar sobre uma regra muito importante, que é a contaminação de um ser humano para com outro ser humano. Você conseguir sair dessa, não se contaminar pelo ser humano, 50% dos seus problemas, ou muito mais, vão estar resolvidos. Levítico 5:13, depois de várias recomendações sobre alguns pecados ocultos, a palavra do Senhor diz assim no versículo 3: ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Podeis assentar. A lei dos pecados ocultos, se você ouvir uma maldição, se você... Vamos falar sobre o versículo 3. Que se você tocasse em alguém que tivesse qualquer tipo de imundícia, mesmo se você não soubesse, você ficaria imundo. E quando você tomasse consciência da imundícia daquela pessoa, você teria que fazer o sacrifício devido àquela contaminação. Posso explicar de novo? Para ver se você entendeu? A palavra do Senhor diz assim, que se um ser humano tivesse algum líquido do corpo, menstruação ou esperma, sêmen, no corpo, ou uma lepra, ou algo que o contaminasse, algo que ele tivesse tocado, um animal imundo, e ficasse alguns resquícios na roupa dele. E então você tocasse nessa pessoa, sem saber, sem ter conhecimento, não foi proposital. Não é porque você não sabia e não foi proposital que você não fosse contaminado, você seria contaminado. Então, quando você descobrisse sobre a sua contaminação, você teria que fazer o sacrifício necessário para se purificar daquela contaminação. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre contaminações. Hoje, Satanás tem usado vários meios e subterfúgios para contaminar as pessoas. A palavra do Senhor, por diversas vezes, o Senhor Jesus dizendo sobre espíritos imundos. O que são espíritos imundos? São espíritos malignos que trabalham para o inferno para trazer imundícia, porque ele sabe que, por meio da imundícia, nós nos afastamos do Senhor. E hoje nós vamos falar de uma imundícia humana. Como Satanás tem trabalhado para que os seres humanos se contaminem. Hoje, na nossa situação contemporânea, o quanto as pessoas têm se contaminado pelas falas dos outros, pelo comportamento dos outros, pela atitude alheia. Pessoas que elas não conseguem gerar dentro de si uma adoração que sai além das raias da igreja, uma adoração que é contínua no seu viver diário, uma adoração, como o próprio Senhor Jesus diz à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Essa adoração, ela não é apenas canções cantadas, elas não são apenas mãos que se levantam. Essa adoração vai muito além disso. Vai a interpretação correta sobre essa dedicação absoluta em entregar a Deus aquilo que lhe é devido. A palavra do Senhor diz assim, que sobre tudo que você deve guardar o seu coração. E um dos sonhos de Deus, dizendo a Ezequiel, e eu aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados de todas as vossas imundícias. Quer dizer, o propósito de Deus em trabalhar no coração humano, para limpar o coração do homem, de tudo aquilo que o próprio ser humano faz questão de enrustir. Agora, os seres humanos que exalam de si imundícia, eles são culpados? Isso não é problema meu. O que é problema meu e seu? É permitir que essas imundícias se agreguem, ou toquem, ou permaneçam em nós. A necessidade que você tem de guardar a sua alma com respeito às imundícias
das pessoas que te cercam. Quero que você vá comigo em Marcos capítulo 7. O Senhor Jesus falando sobre contaminação. Ele diz algo muito interessante. Eu estava estudando sobre isso e eu fiquei impressionada com respeito à imundícia. E eu fiquei até um tanto atônita e preocupada. E eu consegui, pelo menos, entender, inicialmente, muitas situações vertentes no meio do povo de Deus, muitas situações que está presente no meio do povo de Deus, o porquê o povo de Deus não consegue crescer, o porquê o povo de Deus não consegue desembaraçar, é porque com a imundícia, a contaminação de um ser humano para com outro ser humano, esse crente, ele fica afastado de Deus, e ele começa a esfriar-se espiritualmente, e ele começa a perder a vontade, e ele começa a trilhar caminhos diferentes, e ele começa a fazer coisas que não agradam a Deus, e ele não consegue entender, e às vezes ele nem sequer tem a noção exata que ele foi contaminado por um outro crente, por uma outra pessoa. E dentro dele começa a levantar situações como ira, soberba, arrogância, e dentro dele começa a levantar questões onde Satanás faz com que aquilo que ele recebeu do outro venha arrancar de dentro dele coisas que já estavam amortecidas, coisas que de onde estavam era para fora da alma, mas essas coisas são resgatadas pelo inferno, e essa pessoa começa a vivenciar novamente tudo aquilo que ele viveu. E o Senhor Jesus, abordado por alguns fariseus, a palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 7, versículo 20, dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. O que sai de você, tanto contamina você quanto a pessoa que está do seu lado. A pessoa que ouve o que você fala, a pessoa que vê o que você faz e a pessoa que recebe aquilo que você pratica. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, que é a corrupção, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus fazendo uma explanação muito clara para os fariseus e para aqueles que estavam abordando ele sobre uma suposta falta de higiene de seus discípulos. Jesus faz um relato minucioso sobre todas as imundícias e também os seus derivados. Ele fala sobre pecados. Como? Primeiro, vamos lá analisar os maus pensamentos. O que são os maus pensamentos? Vaidades, pensamentos que não têm virtude, pensamentos que não são bons, pensamentos que geram-se dentro de pessoas por conclusões precipitadas e muitas outras coisas. Você sabia que tem gente que ela olha para você e ela está sorrindo para você, e ela está conversando com você, e ela está pensando mal de você? Sabia? Sabia, claro que sabia. Aí ele diz assim, adultérios. Os adultérios, a cobiça, a necessidade de estar com a sua sexualidade em evidência. Toda pessoa que tem fraqueza para adultério são pessoas complexadas. São pessoas que não se contentam com os seus cônjuges, que não são gratas a Deus pela família. Pessoas que precisam de uma autoafirmação externa. Aí ele diz as fornicações, os pecados sexuais, os homicídios, os furtos, a avareza. O Senhor Jesus fala da avareza, que é o egoísmo, aquela questão de você não querer dividir, não querer compreender a liberalidade do reino dos céus, mas querer as coisas para si. Aí ele continua dizendo, fala nisso, você é avarento? Já parou para prestar atenção se você é avarento? Se você é egoísta, se você é alguém que, quando mexe em alguma coisa sua, você já desequilibra inteirinho. Esse é um dos sintomas da avareza. As maldades, quantas maldades as pessoas trabalham dentro de si, quanta vingança, quanta recíproca nociva. O engano. O engano é uma concepção errada sobre algo. Isso é mal, isso contamina.
Uma pessoa enganada engana outra. Se ela não estiver de uma maneira bem sóbria e equilibrada para tentar naquilo que o Espírito Santo diz. Mas espera aí um pouquinho, será que isso procede? Será que isso é de Deus? Aí ele fala sobre engano. Como o engano tem dilacerado pessoas, como o engano tem propagado no meio das pessoas. Aí ele diz assim, a dissolução, que é corromper coisas. Que você pega algo bom, algo que foi feito de uma maneira inocente e transforma aquilo em corrupto. Isso é dissolução. Aí ele diz assim, a inveja. Pessoas que têm inveja, pessoas que não são gratas por aquilo que Deus dá. E quando vê alguém tendo alguma coisa ou acontecendo algo, já surge dentro dessa pessoa uma incomodação. A blasfêmia, que é você falar sobre aquilo que é santo sem ter adequação para isso. A soberba. Tudo isso é contaminação. Pastor, então todo mundo está contaminado. Não sei, diga por você. O que é soberba? Soberba é o ser humano não saber o lugar dele. Isso é soberba. Soberba é nós não sabermos o nosso lugar. Isso é soberba. Eu tenho que saber o meu lugar, você tem que saber o seu lugar. O nosso lugar é aos pés do Senhor. O nosso lugar é em humilhação. O nosso lugar, vou passar por humilhação? Vou, qual o problema? Isso é soberba. E a soberba afasta Deus do ser humano. Tudo isso afasta Deus de você. Aí ele continua dizendo a loucura, porque todas essas coisas, na prática, levam à loucura. Bom, Jesus diz que essas coisas saem do homem e contaminam o homem. Agora eu quero falar sobre fezes. Só para dar um exemplo para vocês. A palavra é feia? Não sei. Achei a palavra mais bonita que tem, fezes. Sabia que na Bíblia tem a palavra fezes? O que sai do homem? Quero que você vá comigo em Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel foi um profeta que Deus deu a ele algumas missões difíceis. Eu falo de fezes com respeito àquilo que não presta, que sai do ser humano. As fezes saem de nós porque não presta, né? O bagaço de todo aquele alimento que o nosso corpo não é aproveitado, então joga fora. Um dia Ezequiel foi mandado, Deus mandou ele cozinhar o pão dele em fezes humanas. Ele achou isso um absurdo. Interessante, Deus mandou Ezequiel não chorar quando a mulher dele morresse, tudo bem? Deus deu muita coisa para Ezequiel, mandou ele ficar dormindo vários dias de um lado só, amarrado, vários outros dias do lado só. Tudo bem, mas quando Deus mandou ele cozinhar o pão em fezes humanas, ele falou, não, Senhor, peraí, eu vou reivindicar outra coisa. O Senhor Deus tem te dado um pão, que é a palavra dele, um pão limpo, um pão que sai do altar, um pão abençoado que te sustenta, e você tem contaminado esse pão com restos humanos. Aquilo que as pessoas soltam, que não prestam dentro delas, que não serve para nada, e você tem permitido que esse pão seja terminado o cozimento dele no meio dessas pessoas. Gente é gente desde que Deus fez o ser humano. E você precisa aprender a separar as coisas. O que as pessoas falam não significam nada, 0,0,0, se não estiver respaldado por essa palavra. Nada. É só uma questão de audição. Meu ouvido está aberto, então assim como eu ouço o grilo, assim como eu ouço o passarinho cantando, eu ouço as pessoas que falam comigo. Se não for para edificação, joga fora. É lixo. É lixo. Agora, o porquê que aquilo que as pessoas falam para você tem tanto peso e tanta gravidade? Por quê? Por que você se importa tanto com aquilo que as pessoas pensam? Porque você não tem uma identidade formada e própria diante de Deus. Quando você ouve de Deus, quando Deus fala com você, quando existe uma intimidade entrelaçada entre você e Deus, ali você recebe as informações necessárias
Ali você sabe sobre acertos e erros da sua vida. Ali você sabe como fazer, o que fazer e do jeito que não se faz e o que não se faz. O porquê nós damos tanto valor àquilo que nós ouvimos e àquilo que nos é feito. Porque nos falta identidade. Nos falta essa comunhão íntima com o nosso Senhor. Onde temos todos os dias ouvido dele, a palavra dele, a voz dele, o ato dele, os atos dele. E aí nós não somos confundidos. Uma das coisas que o salmista Davi pedia para Deus, ele dizia: Senhor, não me deixe confundido. Porque Davi sabia que confundido, ele não precisava ser derrubado, ele já estava caído. E quando você dá tanto valor àquilo que as pessoas dizem, é um sintoma que você acredita no que você pensa e não no que a palavra diz. Engano é quando você acredita na sua palavra como regra absoluta universal. Isto é engano. E a verdade é o que está na palavra de Deus. Quando você é dominado por um sentimento ruim, isso vem de Deus? Não. Quando você tem dentro de você um sentimento negativo, que te irrita, te ira, te deixa mal, isso veio de Deus? Não. Então é engano. E você simplesmente acredita, fecha, sela uma aliança com o que você sente. Por quê? Porque você vive uma contaminação. As pessoas que na palavra de Deus tiveram sucesso foram as pessoas que sabiam livrar-se de contaminação. A primeira contaminação que você tem que se livrar é a sua mesma. Você não crê no que você pensa, você não crê no que você sente, você não crê no que você confia, se não estiver respaldado na Escritura. Você simplesmente mata a carne, faz calar a vontade do eu. Você renuncia a tudo aquilo que existe dentro de você, por amor a essa palavra. Então você está descontaminado. Então as contaminações alheias e que te cercam não terão lugar na sua vida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se tudo o que você vê ou ouve, isso te influencia, eu quero dizer que vai ser muito difícil você chegar até o final da sua jornada cristã. Porque o diabo vai fazer inúmeras coisas para você se desviar. Ezequiel capítulo 4, versículo de número 10. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos, até a comida tinha que ser pesada, a água, tudo certinho, por dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-lo-ás sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. Quer dizer que você vai pegar fezes humanas, e você vai cozinhar diante dos olhos de todo Jerusalém, para que Jerusalém reconheça a contaminação deles diante dos gentios. Falando de contaminação, amanhã tem vivência cristã. Que Jesus te liberte do celular. Essa é uma das orações que você tem que fazer, livrai-me do mal. O vício do celular. O mundo está viciado no celular. E os crentes também. Isso é tão medíocre, tão pobre, isso é tão... Irmãos, eu vou falar, é um negócio complicado. Está difícil viver aqui nessa situação contemporânea, não está fácil, não. Porque você vê, e você fala, e você vive certo, mas não muda. Quanto tempo eu tenho falado aqui para você se livrar dessa porcaria, desse domínio do seu celular? Quanto tempo? Usando apenas para instrumento de trabalho, usando apenas para o necessário. Quanto tempo? Mas o vício, o modernismo, a contaminação, o ímpio faz, o crente faz. O ímpio faz, o crente faz. Nós somos crentes porque somos separados. Nós somos igreja porque somos separados. Nós somos igreja porque nós somos santos. Nós não podemos ser similares. Nós não podemos ser parecidos com o mundo.
Quando Deus nos tirou do mundo, Ele tem que tirar o mundo de dentro de nós. Essa maldição chamada tecnologia, que os crentes têm trocado por Jesus. Põe Jesus para fora e ficado com a tecnologia. Tem crente que ele sabe mexer no celular, ele sabe tudo. Você manda ele abrir em Zacarias. Ó, meu irmão, se não tiver aquelas coisinhas aqui, ó, vai ser difícil para ele abrir. Agora, pera aí um pouquinho. Você é um simpatizante da fé ou você é um crente? Você é um cristão? A contaminação está aí, todo mundo está sendo contaminado. Agora, tem palavra profética, meu irmão. Agora, eu não vou incorrer em palavras negativas, palavras proféticas que levam ao inferno, que falam do inferno. Eu não. Se eu tenho sabido, se eu tenho visto, se eu tenho olhado, por que eu incorreria nisso? Aí é muita burrice. É ou não é? Eu olhar, ver, analisar e dizer, não, peraí, eu estou fazendo, mas como? Como? O quanto você lê a Bíblia por dia? Eu não entendo. Errado colocação. Você não lê, por isso que você não entende. Se você lesse, você entenderia. Eu não tenho tempo, mentira. 24 horas, você vai ter que dar conta de todas as horas que você recebeu. Vamos fazer a matemática de novo? 8 trabalha, 8 dorme, se dormir mais que isso é preguiçoso. 8 trabalha, 8 dorme, as outras 8 vai para o ralo. Onde vai? Não sei, não pergunta para mim, eu sei das minhas. E você? Cadê as outras 8? São 24 horas do dia. 8 você dorme, 8 você trabalha, com as outras 8, eu não sei o que você faz. Essa é a questão. A questão é, o Senhor fala da contaminação. Seja consciente ou inconsciente, você está contaminado. Mudou o curso da sua vida por causa de uma contaminação. Você toma decisões por meio de uma contaminação, por algo que alguém disse, e o que Deus falou. Eu não quero saber o que Deus falou, eu quero saber o que essa pessoa me falou. Peraí, irmãos, que situação que nós temos vivido, hein? Aí ele diz assim, e disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Eles não se contaminaram com gentios, não começaram a fazer a prática dos gentios, o pão dele vai ser imundo. Aí Ezequiel entra e diz assim, 14. Então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Senhor, eu nunca me contaminei. Nunca transgredi um mandamento de contaminação. Agora eu não posso. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor quer ensinar Israel, mas e eu? E eu? Você pensa nisso? Senhor, essa pessoa aí, está sendo moldada, transformada, está indo para o oleiro, está podada, mas e eu? Eu não posso me contaminar. Eu não posso compartilhar do sentimento dela. Eu não posso compartilhar daquilo que ela pensa. Eu não posso compartilhar, não posso. Senhor é meu cônjuge, é meu filho. Senhor é uma pessoa próxima, mas eu não posso me contaminar, porque eu sou do Senhor. Eu não posso. Tenho guardado a minha alma, tenho vedado a minha vida, tenho blindado o meu coração, para que coisas imundas não penetrem em mim. Agora o meu cônjuge, os meus filhos estão se corrompendo, eu não posso me contaminar por causa deles, não posso fazer isso. Você tem feito isso? Ou quando sua família começa nas práticas da contaminação, você entra junto, xinga junto, blasfema junto, chora junto, perde a fé junto, fica inseguro junto, tudo o mesmo balaio. E aí? Ezequiel se posiciona. Ele diz, Deus, eu sei que é profético. Eu sei que tu queres ensinar a Israel que aquilo que eles fizeram afastaram o Senhor deles, mas eu não posso. Eu não posso. Esse é o meu posicionamento e o seu posicionamento. Deus, eu não posso. Vai além dos meus limites. Eu não posso me contaminar quando um cônjuge não ora, quando um cônjuge não lê a Escritura, quando um cônjuge não quer nada com Deus. Eu não posso entrar na dele, Deus.
Não posso. Eu não posso me contaminar quando os meus filhos querem seguir o propósito do próprio coração. Eu não posso, Deus. Eu não posso fingir que é normal. Eu não posso ir junto. Eu preciso manter o meu proceder diante de Ti. Mas hoje você olha para as famílias, é um proceder só. Um consegue fazer pior que o outro. Complexo isso. Então a Bíblia diz assim, versículo de número 15, e disse-me, vê, deite esterco de vacas, em lugar de esterco de homem, e sobre eles prepararás o seu pão. O Senhor troca fezes humanas por fezes de vaca. Ezequiel falou, tudo bem, mas humana não. Olha para o seu irmão e diga, humana não. Vamos supor, você está andando na rua, tá? Eu vou falar assim, uma coisa bem nojenta. Tem gente que é muito nojenta, tem gente que é menos nojenta. Você está andando na rua e você pisa num monte. Você sabe monte do quê? Mas não é de cachorro, de gente, sei lá eu, tá? O que você vai fazer? Procurar uma torneira para lavar seu pé. É ou não é? Você quer lavar seu pé, de todo jeito você quer lavar seu pé. Você lava, e vai e lava, e chega em casa e põe de molho. Se duvidar, ainda fica cheirando. Mas e quando uma pessoa consegue te amargurar? E quando uma pessoa humilha você? E quando uma pessoa fala mal de você? E quando uma pessoa faz algo que te entristece? Você tem esse mesmo apreço, essa mesma dedicação? Me humilhou, você vai ver do que eu sou capaz. Contaminadíssimo. E aí? O que você faz com a contaminação da sua alma? Qual é a sua atitude quando você recebe algo que toca a sua alma? Algo que deixa a sua alma imunda, deixa a sua alma inapta para a presença do Espírito, para o mover de Deus, para a palavra do Senhor, que precisa do nosso coração limpo. O que você faz quando você ouve algo que suscita dentro de você raiva e ódio e querer esganar? O que você faz? Existe dentro de você a mesma avidez para dizer, Deus, eu não posso, Deus, eu não posso, Deus, eu não posso. Aquele desespero para chegar em casa e dobrar o seu joelho no chão e falar, Deus, 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 em nome de Jesus. Isso levantou dentro de mim, eu estou com raiva, estou com ódio. Deus, Deus, você não deixa passar um dia, você não deixa dormir, porque não põe o sol sobre a vossa ira. E o que você tem feito? Espiritualmente falando, o quanto de fezes humanas você tem sobre sua alma? Pastor, está tudo marrom, não dá nem para enxergar. Tem gente que está assim, meu irmão. Está lambuzado dos pés à cabeça. É amargura, ressentimento, é ódio, é raiva, é sistema humano, é tudo imundícia. E você acha que eles se preocupam com a presença de Deus, e você acha que eles se preocupam com o lugar do Espírito Santo, o trono, o templo do Espírito Santo? Não! Eles estão contaminados e não se preocupam com isso. E estão cheios de suas verdades, e estão cheios de suas conclusões. Quero que você vá comigo em Deuteronômio 23. Quando você abrir, eu já preguei uma vez. Eu amo ler esse texto. Eu acho ótimo ver as coisas que Deus orienta. Eu acho isso espetacular. Algumas leis de guerra. A hora que você abrir em Deuteronômio 23, versículo 12, olhe para o seu irmão e diga, você tem uma pá. Uma vez eu preguei sobre isso, eu trouxe até uma pá. Quem se lembra? Para enterrar os cocôs, as fezes. Você tem uma pá, meu irmão? Você tem que enterrar suas fezes, para ninguém ser contaminado. Havia uma regra no arraial, para saneamento básico, para não existir contaminação, até nisso Deus pensou. Bom, Deus pensa em tudo. Ninguém ficasse gerando lombrigas quilométricas dentro da alma. Você tem lombriga quilométrica dentro da alma. E a lombriga é assim, né? Uma você come e não mata a fome. Você come e não engorda. É assim.
A lombriga da alma. Você come, 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 come e você não consegue ser forte espiritual. Você come, 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 tem fome e fica, eu quero uma palavra, eu quero uma palavra. E nunca consegue pôr nada em prática. Está lambrecado. Está contaminado. Suas fezes devem ser enterradas. Sua sujeira deve ser enterrada para não contaminar ninguém. Suas mazelas, suas misérias, seu nervosismo, sua ira, enterrado tudo bem fundo para não contaminar ninguém. Deuteronômio 23, 12. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá, arma de guerra. A pá fazia parte do arsenal da força belicosa. E será que quando estiverdes assentado fora, defecando, com ela cavarás, e virando te cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos. Ou seja, você quer ser livre do inimigo, você quer ter vitória, enterra o teu cocô. Enterra as suas fezes. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Olha o versículo 9. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se é nervosinho, irritadinho, cansado, tá no limite, enterra. Tudo diante do Senhor. Coloca tudo diante dele. Senhor, eu estou aqui, limpa o meu coração, não vá contaminar ninguém. Não vá ficar nervoso, estressado, falar o que... Tem gente que ele fica matutando, não vê a hora de falar com a pessoa para falar tudo que ele pensa. Cadê a sua pá? Você não tem pá? A ordenança, enterra as suas fezes. A mulher não vê a hora do marido chegar para brigar, para discutir. Enterra as fezes. Enterra as fezes, enterra. Por quê? Porque se você quer ter vitória na sua vida, se você quer o Deus, o Senhor dos Exércitos no meio de ti, Ele não quer ver coisa feia em você, Ele não quer ver coisa má em você. Então, se você quer que Deus continue habitando na sua vida e na sua alma, enterre o seu lixo. Não contamine ninguém. Com maledicência, com conversação, com fracasso, com ira, com soberba, com arrogância, com nada. Tudo tem que ir no altar. Tudo tem que estar no altar do Senhor. Se você contaminar alguém, você é culpado. Olhe para o seu irmão. Vê se onde ele vive deixando um restinho de fezes. Nervosismo, irritação, soberba, arrogância. Onde está o seu cristianismo? Você acha que o que sai de ruim de você pode produzir alguma coisa boa? Pergunta para o seu irmão, algo ruim que sai de você pode produzir alguma coisa boa? Não! O que sai de bom de nós produzirá frutos. Está irritado, está nervoso, está querendo explodir. E a pessoa está ali do lado, não deu. Você fala, deixa só quietinho um momento que eu preciso enterrar. Preciso enterrar. Não posso jogar em você, preciso enterrar. A pá fazia parte dos instrumentos, junto com a espada, junto com a lança, junto com a flecha, estava a pá para enterrar as fezes. Por quê? Porque eles precisavam manter um ambiente limpo e puro para que Deus continuasse no meio deles. Você tem que manter o lugar que você vive limpo e puro. Está indignado, está revoltado, tem altar para isso. Chora, clama, fala, Deus, me dá um coração novo, rasga o meu coração, muda a minha vida, porque eu não quero sair esparramando o Senhor para tudo quanto é lado. Diga amém. Quero que você vá comigo em 2 Coríntios 12. O apóstolo Paulo, falando com a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Uma igreja onde existia muitas pessoas ali,
idólatras, vivia a vida totalmente entregue à dissolução da carne. É uma igreja muito trabalhosa para Paulo. 2 Coríntios 12, versículo de número 20. Porque todos abriram, irmãos, amém? Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria. Paulo diz assim, quando eu chegar aí, eu vou ver coisas que eu não gostaria de ver. E eu seja achado de vós como não quereria. Vocês não vão gostar da minha postura. Porque eu vou chegar arrebentando com tudo. Paulo diversas vezes dizia a Corinto, dizendo o seguinte, aproveite as minhas cartas. Se vocês me tiverem em presença física, segura que a coisa vai ser feia. Tanto eu vou ver em vocês coisas que eu não gosto, e tanto que vocês vão olhar para mim e não vai gostar de muita coisa, porque eu vou chegar arrebentando. Aí ele diz assim, que de alguma maneira haja pendências, situações mal resolvidas. Mal resolvida no casamento, de irmão para com irmão, de pessoa para com pessoa. Resolva seus problemas. Seja alguém cabal. É tão simples. Sim, sim, não, não. Não seja uma pessoa que fique em cima do muro. Resolva as suas pendências. Um ser humano crente mais difícil de lidar é o crente ser humano que não sabe o que quer. Se ele não sabe o que quer, ele vai jogar em você a responsabilidade de decidir. Espera aí, dá licença. Pendências. Não deixe nada pendente na sua vida. Sim, sim, não, não, não é, não é, não é. Agora fica, pula para cá, pula para lá, pula para cá, pula para lá. É igual crente. Ele fica um dia numa igreja, outro dia noutra igreja, outro dia noutra igreja. Peraí. A igreja não serve, ele sai e vai para outra igreja. E ele tem que ser fiel ali, fiel ao pastor, fiel à igreja, frutificar. Eu vou fazer uma visitinha. Fala para tua mulher. Hoje eu vou fazer uma visitinha na vizinha. Vê o que ela vai achar. Não se mistura sementes, não se deixa a congregação, tem que ser fiel. Não pode existir pendências de forma nenhuma na sua vida. Nenhum tipo de dúvidas, de questionamentos, de situações mal resolvidas. Você tem o Espírito ou não tem? Aí ele diz assim, invejas, iras, é o que ele sabia que ia encontrar. Gente, como tem crente irado no meio da igreja, né? Que isso? Aí fica querendo tomar pondera, tomar não sei o quê, tomar não sei o quê. Precisando do Espírito Santo, está precisando orar, está precisando conhecer o altar de Deus. Como a ira tem dominado os crentes. Gente que qualquer coisinha já fica irritada e nervosa. Está faltando oração. Você é uma pessoa irritada, nervosa? Vai orar, meu irmão. Vai buscar comunhão com o Pai. Vai aliviar seu coração. Tem gente que você não pode falar um negócio que ele interpretou errado, que ele já vem com o mundo em cima de você. Peraí, calma, vamos lá, o que é? O que foi? O que está acontecendo? A mulher joga em TPM, e o homem joga no quê? Tem umas mulheres forgadas. Elas não vê a hora de ficar em TPM para as pôr para fora, cobra, lagarto, fera, tudo quanto é trem. Engraçado, né? Você vê, cada um é cada um mesmo, né? Glória a Deus. Eu já tenho 50 anos, já entrei na menopausa faz tempo, mas eu nunca tive uma TPM na minha vida. Tive muito trabalho. Trabalhava muito, não tinha nem tempo para ter TPM. Bom para você que pode jogar tudo na TPM, né? Mas se você trabalha, se você sua, se você tem obrigações, se você... Não tem TPM não, meu irmão. Não tem TPM não. Os hormônios podem ficar até meio abalados, mas falou, opa, vamos ficar quietinho que o negócio aqui é trash. Coisa que é feia.
Fica na TPM, fica. Fica na TPM que você vai ficar no arrebatamento, vai ficar em muitas situações. Você tem que andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Seu corpo é servo de Deus. E ali quem governa é o Espírito Santo de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é Deus. Aí ele diz iras. Aí ele diz assim, porfia, questionamento. Como tem crente que gosta de ficar questionando? Mas por quê? Por quê? Mas por quê? Por que fez aquilo? Por quê? Não é da tua conta. Olha para o teu irmão e fala, não é da tua conta. Hã? Não é da tua conta. Eu sou dona de falar isso. Ô pastor, por que eu falo é da tua conta? Não é da tua conta. Sabe que eu não falo assim, eu falo com um jeitinho bem. Não é da tua conta. É da tua conta? Da tua conta é a tua vida. Não é da tua conta. Cheio de porfia, cheio de questionamento, cheio de pergunta, cheio de, por que isso, por que aquilo, por que não fez assim, por que, aquele líder lá, se pusesse você lá, você não daria nem conta de um terço, mas quer questionar, mas por que assim, por que assado, por que daquele jeito? Paulo diz porfia, detratações, fala para o teu irmão o que é detratação, fala para ele, fala, maledicência. Língua grande. Isso, detratação é maledicência. Gente que gosta de murmurar, de ficar falando mal, de fazer comentário. Paulo odiava isso no meio da igreja. Deus odeia isso no meio da igreja. Gente que gosta de falar mal de gente. Do mesmo o corpo, parte do mesmo corpo, lavado pelo mesmo sangue. Como é possível gostar de falar mal do outro? Se você não puder falar bem, abençoa. Mas não fala mal. Errou, falhou, você tem que cobrir, você tem que ajudar e não falar mal. Se você não conhece a Escritura, a palavra do Senhor diz que se você julga seu irmão, você é legislador, criador de leis. Então você vai ter que ter com Cristo, porque só existe um legislador que é Ele. Não fale mal de ninguém, senão Jesus é o vingador. Aí a mão dele, a situação vai ficar feia para o seu lado. Então não fale mal de ninguém. Viu? Para de ficar murmurando. Para de ficar olhando para as pessoas procurando defeito delas. Ame as pessoas do jeito que elas são. Pergunta para o seu irmão, fala assim, até quando a pastora tem que pregar e falar isso aí? Pergunta para ele. Até quando a igreja parar de praticar? É ou não é? Mexericos, intriga. Você viu que o outro falou de você? Você viu que o outro fez? O outro falou isso, o outro falou aquilo, o outro falou aquilo outro. Mexericos. Aí vem orgulhos. É o que Paulo sabia que ia encontrar na igreja de Corinto. Orgulhos, ou várias maneiras das pessoas não terem humilhação, não se humilharem, não ficar no seu lugar determinado. Orgulhos. Aí ele diz assim, tumultos, problemas, que, versículo 21, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Ou seja, eu vou chorar muito, eu sei que eu vou chorar. Eu sei que eu vou ser humilhado. Por quê? Porque uma igreja que nasceu das minhas entranhas, ele dizia, Corinto nasceu das minhas entranhas. Ele dizia aos coríntios, eu sou mãe de vocês. Eu vou ficar muito humilhado, vou chorar muito, ao olhar e ver quanta imundícia no meio de vocês. Quanta imundícia no meio de vocês. Pastora, mas dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Claro que sim. Agora, você consegue distinguir entre joio e trigo? Tem gente que está na igreja que nunca vai para o céu. Mas ele está dentro da igreja, mas ele nunca vai para o céu. Por quê? Porque ele não quer. Ele não quer ir para o céu. Ele não quer mandamento, ele não quer obedecer, ele não quer corrigir, ele não quer consertar, ele não quer. Ele não quer. E ninguém vai fazer ele querer. Pronto. O que ele quer é viver a vida dele, do jeito dele, da maneira dele pensar. Ele faz o que dá na cabeça dele, o que no coração dele, mas ele está dentro da igreja. E quem ele puder contaminar, ele vai contaminar. E quem ele puder arrastar junto para o inferno, ele vai arrastar junto para o inferno. E você pôr a mão na cabeça dele, não manifesta um demônio. Por quê?
Os demônios que trabalham nele são os demônios mais elitizados. Hã? Ele nunca vai para o céu. Porque ele não quer ir para o céu. Só que ele está dentro da igreja. E o propósito dele é contaminar. Ele quer contaminar as pessoas. Ele vai atrás de cargo, ele vai atrás de função, ele vai, e até ele consegue. Mas o objetivo dele é criar tropeço. O objetivo dele é causar dano no meio do corpo de Cristo. Aí você fala assim, ô pastora, mas e Jesus não faz nada? Jesus não faz nada. Mas e Jesus? Jesus não faz nada? Vamos ver o que é que Jesus faz? Vamos ver o que é que Jesus faz? Abre lá no tema da ceia, 1 Coríntios 11, 19. Eu gosto de ler esse versículo. A palavra de Deus é perfeita, o reino de Deus é perfeito. E até os espinhos no reino de Deus são úteis. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Vamos ver o versículo de número 17, aí você vai entender um pouquinho o contexto. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o menor, senão para o pior. Quando vocês se juntam, é para pior, não é para melhor. Tem gente que é assim, sabia? Tem irmã que quando ela se junta, não é para melhor, só para falar mal. Só para alimentar, aguçar a rebelião, aguçar a soberba, orgulho. Tem pessoas que se reúnem só para o pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e eu acredito nisso aí, até importa que haja entre vós heresias, ou seja, os heréticos, os que distorcem, para que os que são, oh, aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Os sinceros não se corrompem. É necessário que haja o joio. Por quê? Porque o trigo se fortalece cada vez mais. É necessário que haja entre vós heresias, dissensões, para que aqueles que são sinceros e verdadeiros se manifestem. Para que eles possam entender a divisão e a separação. Quero que você vá comigo em 2 Coríntios 6. O apóstolo Paulo reescrevendo um texto, falando sobre a imundícia. Você acredita que a palavra de Deus é ultrapassada? É nisso que você crê? Isso é que a igreja, muitas igrejas têm vivido. A palavra é ultrapassada. Não é bem assim. Mas também não é assim. Mas também não é assim. Quem somos nós para querermos alterar ou colocar vírgulas ou tirar pontos da Escritura? A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 6,14, abre lá comigo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Olha para o teu irmão e fala, viu? Amizadezinha, coleguismo. Mas eu vou salvar ele, você é o Espírito Santo? Você salva alguém? Qual é a sua comunhão com os infiéis? Social, só isso. Educado, gentil, sociável. Ele diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você é justiça, o ímpio é injustiça. Trabalho, você é colega. Amigo é os crentes. Aí vem aqueles crentes com a mente, tudo ruim. Que, olha, tem crente que eu vou te falar a verdade. Eles falam assim, mas sabe o que é, pastor? É o seguinte, tem gente lá no mundo, que é muito melhor que os crentes. Muito melhor. Hein? Seu filho está doente na sua casa, mas seu filho é terrível, desobediente, quebra tudo. E o filho da vizinha também está com uma febre altíssima. E só tem as gotas do antitérmico. Só para um. E você tem as gotas, mas seu filho é terrível. O filho da vizinha é uma bondade em pessoa. E aí você vai falar assim, meu filho é terrível, deixa morrer, e eu vou dar as gotas para o vizinho. Você faz isso?
Faz? Não. Os seus são melhores do que qualquer um neste mundo. Porque o mundo vai para o inferno, jaz no maligno. E os seus irmãos, com todos os defeitos que eles têm, eles são salvos pelo sangue de Cristo. E é isso que nós temos que entender. É assim que nós temos que compreender, defender o corpo do qual fazemos parte. Mas porque eu não tenho muita amizade na igreja, porque é todo mundo fofoqueiro. Então você também é fofoqueiro, porque você não tem amizade. Porque quem não é fofoqueiro não tem problema em ter amizade com ninguém. Aí ele diz assim, que comunhão tem a luz com as trevas? Você é luz? Você é luz? E que comunhão você tem com as trevas? Que tipo de comunhão você tem? Mas eu não estou bebendo. Está lá no bar e o tonto ainda faz. Põe no computador. Não sei como é que chama aquilo. Põe no computador. E tira lá. Ele está tomando coca, sei lá, água, sei lá, suco. E os outros estão tomando tudo cerveja. E ele está lá e fala assim, mas eu não estou tomando. Rasga a sua Bíblia, põe fogo nela. Por quê? Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será, e aí continua a bênção. Não interessa. Não interessa. Você precisa entender que comunhão tem luz com trevas. Vamos encher a igreja de jovaiada. Vamos pôr globo, vamos pôr música, tuts, tuts, tuts. Vamos encher a igreja de porcaria, de fezes humanas. Vamos encher? Não. O Senhor diz uma coisa clara em Malaquias. Quem de vocês tem coragem de fechar a porta para o ímpio não entrar? Ele diz isso em Malaquias. Eu estou cansado de ver gente ímpia consagrando, fazendo sacrifício. Ele diz, que sacerdote de vocês tem coragem de fechar a porta e não deixar o ímpio entrar? Hoje você fala, você não vai entrar não, porta fechada, quer fazer piedade aqui não. Virou o que isso aqui? Tá louco? É o que a Bíblia manda. Vamos parecer com o mundo? Peraí, nós somos tirados dele. Aí tem aqueles crentes moderninhos, né? Mas é normal. Mas isso é normal. Isso é coisa de adolescente, isso é coisa de jovem. Não, tem gente que eu acho que se você fizer um exame nele, não tem cérebro. Não deve ter. Não deve ter, porque eu não sei o que acontece, o que ele faz com a Bíblia, o que ele lê da Bíblia. Não consigo entender. Eu não consigo entender. Como é que um crente, salvo do pecado, pode ter comunhão com obra das trevas? Como é que um crente pode achar o mundo normal? Pode ver alguma normalidade nisso? Aí ele continua dizendo, 15, que concórdia há entre Cristo e Belial, o príncipe das trevas? Que acordo tem? Os dois sentam na mesma mesa? Os dois comungam da mesma opinião? Não. Então eu e você também não devemos. O que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. E que consenso tem o templo de Deus sou eu e é você, com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Por isso, o que o Senhor diz? Saí do meio deles, não contamine as vestes de vocês. Uma coisa que Judas diz, uma coisa tão interessante, que até o irmão que você for ajudar, você tem que usar uma distância tão geográfica, tão salutar, que nem a sua túnica pode ser manchada. Quando você vai ajudar um irmão, a sua distância tem que ser bem administrada, para que você não manche nem a sua túnica, não se corrompa, não se contamine. A Bíblia diz assim, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada, e eu vos receberei. Serei para vós pai,
e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saí do meio deles, não toqueis em nada imundo, nada, para que você não se contamine. Cuidado com a contaminação. O nervoso te deixar nervoso, o soberbo te deixar soberbo, o irado te deixar irado, o supérfluo te deixar supérfluo. As más conversações corrompem os bons costumes. Comece a conversar com aquela irmãzinha da igreja que só fala de maquiagem, de bolsa, de batom, de roupa. Daqui a pouco você vai ficar igual, totalmente abduzida, fora da realidade. Fica conversando com aquela irmãzinha que só fala de academia, só fala de cabelo, só fala de corpo. Daqui a pouco você vai estar abduzidinha, igualzinha a ela. Por quê? Porque as más conversações contaminam. Você vai perder todo o seu timbre espiritual. Você vai perder toda a sua conotação de interesse adequado em Deus. Você vai deixar de ser aquela pessoa que Deus se interessa. Porque você foi contaminado. Capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois, temos tais promessas. De que promessas Paulo dizia? Dele ser meu pai, seu pai, meu Deus, seu Deus, e nos receber. O que ele diz? O Espírito, lê o 7:1 aí, ó. O Espírito Santo vos purificará. É isso que ele está dizendo? Purifiquemo-nos, obra que eu e você temos que fazer. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Vem um chefe seu lá, mostrando um vídeo pornográfico, e você quer agradar o chefe, e você... Que jeito que você quer agradar a Deus, que jeito que você é crente, mas nem aqui, nem na Conchinchina. Hã? Hein? Que jeito? Fala para mim. Hein? Vós que tens tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Santificação aperfeiçoada. Hã? Todos os homens cobiçam, os homens crentes não. Todas as irmãzinhas aqui sabem dos irmãos de zóio comprido. Se ela for não precisa nem ser muito esperta. Um pouquinho esperta já vê. Os irmãozinhos de zóio comprido. Tem um zóio comprido. Hã? As irmãs sabem. Hã? Sabem. Não sei se a mulher deles sabe. Isso é outra situação. Mas as irmãzinhas sabem. Os homens do mundo cobiçam. Os homens do reino de Deus são santos. Têm compromisso com Deus. Se enxergam, se colocam no lugar deles. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que compreender no seu trabalho, ser testemunha. No seu trabalho, dar seu testemunho. O Senhor diz sair do meio deles, da corrupção, da contaminação. Deus está falando conosco por causa de um propósito. Quero que você leia comigo em Judas para nós terminarmos. Judas 20. Eu vou ler o texto do qual eu relatei agora sobre a túnica manchada. Lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Vai procurar no Velho Testamento, pelo amor de Deus, só misericórdia. Judas 20, não é capítulo 1 porque não tem capítulo, então é 20. Todos acharam? Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Você tem que se edificar sobre a sua santíssima fé. Você tem que ser responsável pela sua vida espiritual, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de todos, usando de portas abertas, de alegria. Oh, aleluia, tudo é uma festa, que glória!
É isso que está dizendo? É isso? Apiedai-vos de alguns, e ainda com discernimento. Ele está falando sobre a igreja. Você crente, tenha piedade de alguns e ainda use com esses de discernimento, porque ele pode ter um espírito de engano, porque ele pode ter um espírito de apostasia, porque ele pode usar a sua boa obra, a sua boa intenção e te engodar, quando vê você já está em rebelião. No tempo de Absalão conseguiu arrastar uma multidão de gente contra Davi, e principalmente os que estavam perto de Davi. Por quê? Espírito de engano. Aí ele diz assim: apiedai-vos de alguns usando de discernimento, salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Cuidado, para que a sua túnica não fique manchada com a carne, com as fezes, com a imundícia do outro. Ajude quem quer ser ajudado, socorra quem quer ser socorrido, faça por quem não quer, vai lambuzar você inteirinho. A própria palavra ajuda já diz, é uma ajuda, você só vai ajudar. Agora vai se envolver com pessoas, eu fico assim, sabe? Peraí, a igreja é um albergue espiritual? Dá pouso, no outro dia vai lá, embriaga, usa droga, vem posar. Vai lá para a rua, embriaga, pede esmola e vem. Não, a igreja é um lugar de gente que quer compromisso com Deus. Não, mas não pode falar isso, porque aí sai fora da igreja. Aí vai embora, não pode. Mas escuta, se a pessoa está levando um pouco de fermento, levé da massa, essa pessoa está levando pessoas para bagunça, mas não pode, deixa. E aí? Esses dias eu tive que chegar numa irmãzinha e falei para ela assim, a próxima abordagem que eu te fizer, eu te ponho para fora da igreja. A próxima. E tem uns diáconos fortes aí, né? A próxima abordagem que eu fizer. Avisar falar ama, atende, ajuda, ora, expulsa tudo quanto é demônio de prostituição, não adianta. E admoeste, repreende, vai e cerca e mima, não dá. Rua! Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. O que nós precisamos entender é que nós somos responsáveis pela saúde da igreja, eu e você. Onde os nossos filhos, os nossos netos serão criados, onde daqui seremos apresentados diante do Senhor. Esse negócio de fazer igreja de albergue, isso aí, meu irmão, isso é coisa de gente herética. A igreja é lugar de um povo santo, separado, que tem compromisso. Esses dias os jovens ficaram aí meio revoltadinhos comigo, mas acho que já passou, tudo bem? Sábado eu estou aí conversando com vocês. É ou não é? Por quê? Acabei com o PG, falei, vamos parar com isso aí. Vamos regularizar isso aí, vamos fazer a coisa certa. Vou estar aqui com vocês de sábado, vamos consertar, vamos fazer direito. Por quê? Mãe chega para mim, pastor, meu filho chega às 3:30 da manhã. A outra, pastora, meu filho chegou às 6 horas da manhã. O que é isso? O que está acontecendo? Virou a casa da nona? Isso aqui? Não. Vamos ter regra. Vamos pôr os trilhos no lugar certinho. É jovem. Mas, jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Então tem que fazer tudo certo. Tem que fazer tudo correto. Por quê? Porque nós temos que preservar daquilo que é nosso. Aquilo que Deus nos deu. A igreja, o aprisco, o corpo de Cristo. Fazemos parte dele. Temos que zelar. Temos que buscar santidade. Temos que buscar compromisso. Temos que estar de olho com respeito à contaminação. É ou não é? Você acha que isso é muito definição? Você não viu Jesus. Definição. Sem contaminação. Sem imundícia. Definido.
não vou me contaminar. Pode dizer amém? Amém. O que não falta é contaminação, viu? Porque fezes nunca vai parar de sair do ser humano, tá? Eu digo fezes da alma, né? Então você toma muito cuidado onde você pisa, com quem você anda, com quem você conversa, onde você esbarra. Feche os seus olhos. Pai, nós te pedimos perdão por, às vezes, sermos relapsos, sermos mal administradores da tua palavra, Deus. Te pedimos perdão, Deus, por muitas vezes agirmos de uma maneira que não tem te agradado. Deus, nós lemos hoje, inicialmente, em Levítico, quando a tua palavra diz que aquele que toca em algo imundo tem que passar pelo sacrifício. Jesus fez o sacrifício, diz Pedro, para que nos livrasse das imundícias. E cabe a nós nos mantermos limpos. Jesus nos limpa e nós nos mantemos limpos. Eu quero que você olhe para você e que você analise o seu teor de contaminação. Seu trabalho, o mundo, se você já tem conseguido manter a separação entre você e as coisas do mundo, entre você e as pessoas com quem você convive, trabalha e estuda. Jovem, você que faz faculdade, você que vai à escola, quero que você analise o seu comportamento com respeito à contaminação. A palavra do Senhor diz que comunhão tem luz com trevas, e não vos prendais a um jugo desigual. Em nome de Jesus. Você, quando você chega no mundo, Satanás põe para você tapete vermelho, como fez para o filho pródigo. Satanás faz com que você seja a menina, o menino do momento. Depois que ludibriar você, fazer você querer comer comida de porcos. Então, em nome de Jesus, você é só interessante no mundo porque você é de Deus. Depois que você perder Deus, você será mais um perdido, contaminado, embaraçado e mergulhado no pecado. Deus, eu te peço em nome de Jesus que a partir desta noite, estes que vieram aqui, que foram trazidos pelo Senhor, possam entender o teor da contaminação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus, que aqueles que estão contaminados possam arrepender-se. Aqueles que estão nervosos, irritados, ensoberbecidos, orgulhosos. Aqueles que estão com crises de altivez. Aqueles que estão porfiando, questionando. Aqueles que estão, ó Deus, em situações de maledicências. O Senhor possa, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão fermentados por dentro. Aqueles que não conseguem mais ter uma comunhão simples contigo. Uma comunhão pacificadora. Uma comunhão cheia de paz. Eu te peço em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor venha abençoar essa igreja. Que o Senhor venha nos guardar. Eu quero que você agora abra sua boca. Peça ao Senhor perdão pela contaminação que muitas vezes você tem surgido, pelos seus deslizes, por você muitas vezes deixar-se levar por uma conversação, por uma consideração de alguém, por uma fala. E quando você vê, você já caiu, já se enroscou, já se embaraçou. Peça perdão a Deus em nome de Jesus. Fala, Deus, eu quero ser santo, eu quero ter uma vida santa, eu quero ter um proceder santo, Pai. Eu preciso tomar cuidado até mesmo dentro da igreja, Deus. A minha situação é tão particular, é tão perigosa, que até dentro da igreja eu preciso tomar cuidado com a contaminação. Porque Judas diz que eu preciso tomar cuidado, a piedade de alguns com ainda discernimento, e livrando as pessoas com temor, e odiar até a túnica manchada da carne, Deus. Fala com Deus agora. Fala, Senhor, eu não quero mais maledicência, eu não quero mais conversação, eu não quero mais por dó, por piedade de pessoas, comprometer a minha santidade, comprometer a minha vida, Pai. Diga ao Senhor, Senhor, eu não quero entrar em conversações alheias, eu não quero, Senhor, entrar em assuntos que eu não tenho nada a ver com isso, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Eu quero, Senhor, me dedicar à minha vida, eu quero me dedicar aos meus assuntos, eu quero me dedicar, Deus, a conservar a minha fé, a minha santíssima fé. Eu quero conservar as minhas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, Deus. Deus, eu quero me purificar de toda imundícia da carne e do espírito, Pai. Em nome de Jesus, peça perdão dos seus pecados, peça perdão dos seus contatos com a imundícia. Peça perdão em nome de Jesus. Peça perdão, porque as ciladas de Satanás são chamadas ciladas, porque são ocultas. Em nome de Jesus, todo laço, toda peste, toda praga, toda imundícia, em nome de Jesus, que caia por terra da sua vida. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Eu quero que você identifique quais são as imundícias que mais têm contaminado você, que mais têm chegado perto de você. Quem sabe são os pecados sexuais, a cobiça, a fornicação. Peça ajuda ao Espírito Santo agora. Você que cobiça, diga: Senhor, eu cobiço. Senhor, eu preciso confessar o meu pecado. Senhor, realmente eu tenho essa fraqueza, eu preciso me converter nessa área. Me ajuda, Senhor. Peça ajuda ao Senhor, confesse o seu pecado. Se o seu problema é maledicência, peça ao Senhor em nome de Jesus: Senhor, eu quero me livrar, Senhor, do poder dessa maldição, que é o porfiar, que é o murmurar, que é o falar impensadamente. Se a imundícia que te pega é a revolta, por meio do engano, o engano facilmente se apega a você. Fala para o Senhor agora: Senhor, me dá lucidez, elucida a minha mente, Deus. Me ajuda, Pai. Eu caí no engano, Pai. Eu não posso nem ter a minha roupa manchada com as obras da carne, Pai. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor. Se você é daqueles que tem necessidade de amigos e de pessoas, mesmo que você pague um preço alto por isso, peça perdão ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero que a sua amizade me baste. Eu não quero ser uma pessoa que concorde com tudo. Eu quero ser alguém que faz a diferença. Eu quero ser um cristão. Oh Deus, eu quero fazer jus ao nome que eu recebi. Oh Deus, oh Deus, eu sou cristão. Eu sou cristão. Oh Deus, a revolução espiritual faz parte da minha vida. Eu sou um revolucionário, Deus. Eu não me conformo com o mundo, eu não conformo com as práticas do mundo. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nos limpe do contágio, nos limpe, Deus, nos limpe de toda contaminação no trabalho, na escola, todos os espíritos imundos que andam ao nosso derredor, bramando como leão para contaminar as nossas vestes, até mesmo dentro da igreja, Deus, usando a fofoca, a soberba, o orgulho, a maledicência, a ira, a contenda. Fala com Deus. Fala: Deus, limpa o meu coração, eu não quero contaminação. Porque a contaminação me separa do Senhor e eu não posso ficar separado do Senhor. Eu não posso, Deus. Em nome de Jesus. Amém.